Olá, gente, bom dia. Estamos em nossos estúdios, né? Com o programa Amor ao Esporte, orgulho da nossa história. E a gente recebe em nossos estúdios nosso parceiro José Márcio Moraes de Martins, mais conhecido como Professor Marcinho. Por que do apelido Marcinho? Marcinho desde criança, né? A família que me colocou, porque eu tenho um primo que tem o mesmo nome que o meu, praticamente. Só muda o dele, o sobrenome, mas é tudo com D também. Então ele ficou José Márcio e eu Marcinho. E ficou até hoje. E tá aí, né? Explica pra gente, Marcinho, como foi a sua trajetória até se formar professor de Educação Física. Veja bem, Educação Física sempre foi minha praia, né? Desde novo, sempre gostei muito de esporte. Meu ex-professor, Jonas Venturim, que me inspirei esse camarada, uma pessoa íntegra que eu admirava mesmo, e sempre gostei do esporte, então eu não tinha outra alternativa em fazer educação física. Eu falo que se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo com a educação física. E muitos lembram das suas equipes de voleibol feminino. Você tem uma ideia de quantos títulos você foi chegar e ser das maiores equipes que você teve em mão? Olha, Mildo, para mim falar disso é muito legal também. Porque, primeiro, eu queria dizer para você que eu estou muito feliz aqui hoje, porque hoje é o dia do profissional de educação física, tá? E eu queria também agradecer ao Pingo também por dar essa oportunidade, ter me convidado para isso e exatamente no dia da educação física. Mas eu vou aproveitar que você, respondendo a sua pergunta, quando eu vim para Conceição, eu quis me especializar num esporte um pouco diferente do futebol. Sempre joguei na minha vida futebol, futsal, fui atleta, disputei vários torneios em Vitória, mas eu quis fazer algo de diferente. Aí eu resolvi encaminhar para o voleibol. E quando eu vim para Conceição, eu comecei a disputar jogos escolares. E não esperava que esses jogos escolares chegassem num nível tão alto. Comecei com uma equipe só para participar e eu vi que eu precisava de mudar, de fazer alguma coisa. Fazer o melhor, né? Porque a gente trabalha com rendimento e alto rendimento. Eu comecei a trabalhar com rendimento e vi que eu tinha necessidade de aumentar o nível. E eu acho que a gente consegue êxito quando a gente também tem material humano. Então eu resolvi trabalhar com um grupo de meninas daqui de Conceição. Comecei com o feminino, eu reuni aqui no ginásio uma faixa de 50 meninos para fazer uma equipe com 12. E aí foi aonde eu comecei a ter êxito. Aí a partir desse momento eu tinha um material humano muito bom, muito bom mesmo. Nosso time era respeitado no estado. E consegui o êxito desde o infantil, então pouca gente sabe disso. Mas Conceição do Castelo foi vice-campeão estadual, chegou na final, quase que a gente foi para o brasileiro, 4 vezes. Só para acrescentar essa sua colocação, como foi para você chegar a ser um das maiores equipes de voleibol do estado? Pois foi dessa forma que eu estou te falando. Eu saí do rendimento para o alto rendimento. Aí eu vi que eu precisava de treinar mais, com material humano muito bom, e a Prefeitura de Conceição sempre deu apoio em relação a fazer amistosos e tudo mais. Quero também, não posso deixar de falar que eu tenho que falar que o Pingo foi a pessoa que eu posso falar que ele começou comigo e me ajudava, era a pessoa que me ajudava a treinar esse grupo. Então eu comecei a trabalhar com um grupo infantil e mantive esse grupo até o juvenil. Por isso que eu te falei que foram 4 anos. Foi um grupo vencedor. Amarildo, o grupo era tão bom, que quando a gente chegava na última fase, o que acontecia? A gente ficava em 2 chaves. Já sabia que um grupo era
de Vitória, Uhum. e o outro grupo, ninguém abria a mão, tem que ser de Conceição. Então, a gente já era referência para montar 2 grupos. Porque se a gente caísse no mesmo grupo de Vitória, já sabia que ninguém tinha chance. Isso daí eu estou te falando porque eu vivenciei e vivi isso. É isso aí, gente. Hoje, de modo especial, 1º de setembro, né, de 2020. Nada melhor do que a gente receber um professor de educação física hoje, que hoje é dia do profissional da educação física. E o Marcinho vai falar um pouco pra gente sobre esse profissionalismo. É com você, Marcinho. Bom dia, Amarildo, bom dia a todos aqui no estúdio. E hoje é um dia especial. Me convidaram para fazer uma entrevista exatamente no dia do profissional de educação física. Queria agradecer, que para mim já é uma homenagem, e queria estender essa homenagem a todos os profissionais de educação física, principalmente aqui no nosso município. Nós costumamos muito, dentro da nossa programação, Marcinho, mexer um pouco mais no íntimo da pessoa, né, no sentimental da pessoa, nossos convidados. Qual a importância do esporte em sua vida? Olha, o esporte na minha vida foi tudo, né? Eu conquistei tudo na minha vida através do esporte. De que forma? Trabalhando muito. Com certeza. É evidentemente que o meu lazer, eu acho que o lazer é fundamental na vida de qualquer pessoa. E eu adquiri uma grande parte dos meus amigos através do esporte. Como? Jogando, brincando, participando, e depois também como instrutor, como professor. Eu acho que essa parte social é uma das coisas mais importantes que existe para a gente. Você tem um currículo enorme, mas a gente vai para um rápido intervalo. Já voltamos. Beleza. Nós sabemos o quanto a pandemia complicou as coisas e pensando nisso trazemos para vocês uma linha completa de produtos para home office, linha gamer, eletrodomésticos e acessórios em geral. Veiga Infocel, a loja dos bacaninhas. Internet cai ou fica travando? Chega de sofrer! Venha para a Bettini Fibra, o seu provedor 100% fibra ótica, agora com cobertura ampliada para novos bairros em Afonso Cláudio e Conceição do Castelo. Planos de até 200 megas. Assine agora pelo site www.bettininet.com.br ou para o WhatsApp. Bettini Net, sua internet definitiva. Estamos de volta com o nosso programa Amor, Esporte e Orgulho das Nossas Histórias. Então, Marcinho, nós vamos agora, né, ver algum depoimento de uns amigos teus e amigos da gente, de olho no telão. Sabe o quanto eu gosto de esportes em geral, e o vôlei principalmente, né, que é o esporte que mais me chamou a atenção, que eu mais gosto. E desde quando eu comecei a jogar, na verdade, quem me convidou para começar a treinar vôlei foi o Marcinho, que foi meu maior incentivador, influenciador nesse período todo. Na época, eu não treinava, só jogava na educação física mesmo, e o Marcinho era coordenador do Elisa Paiva na época da escola, e ele me convidou para ir treinar, porque ele já treinava umas meninas, né? Conceição já tinha um time juvenil, infantil, que disputava jogos escolares e torneios, e aí o Marcinho me convidou, e eu meio tímida ainda, mas fui no treino. Comecei a treinar com as meninas, ele ensinou todos os fundamentos, as posições de mão, né? Como que a gente fazia para dar o toque, a manchete. Ele foi ensinando desde a base mesmo. E aí no ano seguinte eu já comecei a fazer parte do time de Conceição e a gente começou a disputar os jogos escolares. E aí sim foi no infantil, no juvenil, e quando nós resolvemos voltar, ano retrasado, no adulto, que a gente até deu uma parada, né? E como eu sou, assim, um pouco mais baixinha,
isso nunca foi um empecilho, assim, nem pra mim, nem pra ele, né? Porque ele sempre deu jeito de me colocar no time. Eu acho que talvez se fosse qualquer outro técnico ou treinador, talvez ia falar que, não vamos te colocar, não vamos tentar. E o Marcinho nunca teve isso, né? Na época do juvenil, eu passava literalmente debaixo da rede, sem encostar, e mesmo assim ele me colocou para jogar no fundo de quadra, para poder fazer a defesa. E quando a gente foi agora no adulto também, a mesma coisa, ele foi jogar de líbero, que é a posição que eu sou completamente apaixonada por ela. E é isso, ele sempre foi meu maior incentivador, acho que de todas as meninas, na verdade, que jogam vôlei em Conceição hoje, e que já jogaram, já fizeram parte do time dele. E ele é essa pessoa aí que vocês veem, né? Essa pessoa que tá sempre alegre, colocando apelido na gente, né? Vanuzinho, Vanuzete, sempre foi isso, tudo foi coisa do Marcinho, tá bom? Ei, Marcinho, tudo bem? Eu não podia deixar de vir aqui para prestar essa homenagem para você, para falar o quanto eu te admiro, o quanto você foi responsável pela minha formação de caráter enquanto criança, né, naquele primeiro momento, naquele primeiro contato com o voleibol, e foi responsável por despertar essa grande paixão em mim também. Você sempre foi um incentivador do esporte aqui no município, e no meu caso, especialmente no voleibol. Isso me fez ser uma pessoa melhor, me fez ser uma pessoa que consegue compreender a necessidade de observar as regras, de respeitar os superiores por conta do esporte. Eu te parabenizo muito por isso, viu? Você tem uma importância muito grande na minha vida. Mas as minhas melhores lembranças, na verdade, elas são agora, depois de adulta, quando eu, você e a Rúbia nos unimos para a gente montar, né, o time feminino adulto de voleibol aqui em Conceição, com o intuito de participar do campeonato estadual. E essa reaproximação foi fantástica. A gente conseguiu unir todo mundo de novo, reviver experiências. E os nossos cafés na padaria da Cristina e da Brenda, né, eram legais demais. A gente ria, a gente se divertia, planejava muita coisa, e isso assim vai ficar marcado para sempre em mim. E eu creio que nela também, assim, foi um momento muito especial. Eu te agradeço muito por ter topado isso na época, por ter permitido que nós vivêssemos isso novamente agora, enquanto adultos. E o fato de ter apelidado a gente de Tandara e Rosa Maria, isso foi de uma inteligência muito grande, porque isso levantava, né, o nosso ego, fazia com que nós nos sentíssemos especiais, importantes. E isso foi muito legal. Eu te agradeço muito, viu? Obrigada por tudo que você sempre fez por nós e pelo voleibol aqui. Eu conheci o Marcinho com uns 11 ou 12 anos na escolinha de vôlei. Eu comecei a frequentar a escolinha sem pretensão nenhuma, mas o amor e a dedicação que ele colocava ali nos treinos fez com que eu também me apaixonasse pelo esporte. Sou apaixonada até hoje. E aquilo tudo me transformou, me fazia ter uma vontade a mais de ir lá e frequentar aqueles treinos nossos de terça e quinta-feira. Todas as terças e quintas, então a gente passava junto, durante a adolescência inteira foi assim, e foi muito bacana para mim. Parece uma coisa normal, né, que acontece na vida de toda criança, pré-adolescente, mas a dedicação que o Marcinho passava, o amor que ele passava, o que ele fazia com a gente ali nos treinos, era muito importante, era muito profundo. Então, assim, isso moldou muito da minha personalidade, da minha maneira de encarar meus problemas, da minha força de reação, de vontade de vencer, de crescer. Isso reflete na minha vida pessoal até hoje. Então eu tenho que agradecer muito, Marcinho, por ter me permitido aprender isso tudo, nessa garra que ele tinha, e ter conseguido pegar um pouquinho disso para mim também, para minha vida pessoal. Isso foi muito importante para minha vida pessoal, para o meu trabalho, para tudo que eu encarei na minha vida desde então. Quero agradecer muito ao Marcinho por ter compartilhado esses momentos com a gente, e dizer que eu sou muito honrada em ser considerada a pupila dele. Fico muito feliz todas as vezes que ele me chama assim, meu coração enche de alegria. Um beijo, tenho certeza que você transformou a vida de muita gente,
Parabéns por tudo que você fez. 3 depoimentos, na minha colocação, um pouco diferente. Emocionante. Emocionante, creio que mexeu com o seu... Mexe. Fala pra gente dessas meninas. Falar das meninas foi da forma que elas falaram realmente. Fica muito difícil para mim falar só de algumas meninas, porque o grupo foi um todo. Uhum. Mas sem dúvida nenhuma, igual eu falei, a Rúbia vai ser minha eterna capitã. Tive vários capitães da equipe, mas a Rúbia, ela desde quando ela começou comigo, eu tive que colocar ela como líder. E ela fazia essa função perfeitamente. Falar também da Marileila, que já que ela deu o depoimento, não preciso de falar, parceira, aonde eu estava, as meninas estavam juntos. As minhas equipes eram assim. Falei da Vanuzinha, inacreditável que essa menina joga. Aquele tamanho, né? Inacreditável. Aliás, por isso que eu falei no início do material humano. O material humano que eu tinha é fora de cogitação. As meninas tinham qualidades para jogar em qualquer equipe daqui do estado e se treinasse, com certeza sairiam para fora. Se tivessem grandes equipes com grandes investimentos. Alguém que levasse um não pouco mais, tenha né? dúvida disso. As meninas eram, assim, para mim, perfeitas no que elas faziam. Essas transformaram realmente. Eu estou falando das meninas porque o êxito que eu tive em termos de pontuação foram com elas. Mas os meninos também, eu trabalhei com os meninos e teve atleta meu que também, algumas pessoas sabem disso, chegou a jogar na seleção capixaba, entendeu? Jogou no Santos. Nossa, muito bom. Nas bases do Santos. Então, já tivemos atletas assim. Agora, sem dúvida nenhuma, a equipe vencedora que eu tive foi esse grupo aí que, junto com essas meninas que deram depoimento, sem dúvida nenhuma. Marcinho, conta pra gente a maior dificuldade de viagem da sua equipe. A grande dificuldade, Amarildo, trabalhar com equipe, com alunos, é a responsabilidade de você cuidar deles como se fosse o pai e a mãe deles ou até mais. Então, a grande dificuldade, maior dificuldade era essa, tomar conta de uma equipe e ter aquela responsabilidade de trabalhar com o filho de outras pessoas. Então, geralmente, toda viagem minha, eu fazia questão, se fosse feminino, sem dúvida nenhuma, eu sempre levava uma outra pessoa adulta, ou que se fosse uma tia, ou uma outra mãe, ou a minha própria esposa, que já foi comigo para me ajudar. Mas essa era a grande dificuldade. A parte masculina também existia dificuldade, porque eram meninos menores. Então eu sempre precisava de levar uma outra pessoa para acompanhar junto. É por isso que eu te falei que ninguém faz nada sozinho. A gente tem que montar uma equipe e uma grande equipe, onde a gente possa corresponder aos anseios das pessoas. O professor Marcinho já recebeu alguma proposta em treinar outras equipes, ou até mesmo a equipe capixaba? Olha, Seleção capixaba, né? Não, equipe capixaba em nível eu não tive não, mas para trabalhar em outros municípios com o voleibol, isso já recebi várias, principalmente nessa época. Trabalhos de base, como eram feitos em Domingos Martins, em Marechal. Hoje, eu não sei, eu não tenho acompanhado como eles estão fazendo esse tipo de trabalho, mas esses convites já apareceram, só que a minha vida está aqui dentro de Conceição do Castelo, então não tinha como, né? Com certeza. Quantas gerações participaram com o professor Marcinho? Gerações? Se eu colocar gerações se eu montar em décadas, com certeza... O cabelo branco conta um pouquinho, né? Com certeza 3 gerações trabalharam comigo, sim. É muita gente. Você se lembra o ano que você começou com esse projeto que até hoje, né, muitos sentem saudade? Eu comecei
85. Em 85 foi meu primeiro ano de trabalho. E comecei em Vitória, trabalhei com algumas equipes de Vitória, em escolas, minha trajetória foi lá, mas me especializei aqui dentro de Conceição. Foi onde eu tive aquela vontade, vivendo aqui com as pessoas que eu conheço, meus alunos, daqui de dentro, onde eu resolvi voltar para Conceição e fazer a minha vida aqui dentro. Uhum. Então, eu posso te falar que é aqui que eu me especializei mesmo em trabalhar com voleibol. E com certeza deixou muita saudade, né? Até hoje. Imagino. Qual é o maior sonho do professor Marcinho? O maior sonho hoje é ver esses jovens de Conceição do Castelo se abrindo para um mundo, porque como eu moro aqui dentro dessa cidade, eu amo essa cidade, não troco essa cidade por nada. Amo de paixão, defendo ela com unhas e dentes. Eu tô para te falar que o meu sonho é ver essas pessoas, esses jovens, essas crianças, se especializando e voltando para cá para construir um Conceição do Castelo cada vez melhor. Hoje nosso amigo Marcinho é convidado para lá de especial. Marcinho, você se lembra, cara, da títulos de carreira que você tem como professor de educação física? Rapaz, falando na carreira, como professor, eu tenho que falar não só do voleibol, porque eu também cheguei a trabalhar com futsal e eu tive 2 êxitos maravilhosos no futsal também, antes de eu falar do vôlei. Mas o futsal, eu tive um grupo que fomos fazer uma final em Guaçuí, disputamos a final também, batemos na porta do Brasileiro. Eita. E também não conseguimos chegar, fomos vice-campeão estadual, em Guaçuí isso, com uma equipe maravilhosa, que eu também não posso deixar de falar. Quem montou aquela equipe foi meu irmão, Dilson, e ele deixou essa equipe muito bem já montada, e eu praticamente carreguei essa equipe depois. A outra grande façanha da gente foi um grupo feminino, que nós fomos para Marechal Floriano, e também disputamos a final do estado com um grupo maravilhoso, uma equipe infantil. Chegamos também na porta do Brasileiro com futsal. Perdemos a final nos pênaltis, dá para acreditar? Nossa. E a outra, sem dúvida, foi o voleibol. Eu falei para você que eu precisei de mudar o meu trabalho. Então, o voleibol feminino, como eu te disse, nós fomos 4 vezes campeão estadual. Eu comecei com o infantil, esse grupo foi o grupo que eu mantive, o mesmo grupo com o juvenil. Então, eu fui vice-campeão com o infantil e depois 3 vezes com o juvenil, praticamente com o mesmo grupo. E eu fiz uma grande final em Domingos Martins, contra o Colégio Darwin, nunca vou esquecer disso. Perdi ali também na boca, sabe? Por 2 pontos. Uma coisa que o ginásio inteiro torcendo pra gente, por quê? Porque a vitória era muito mais fácil. Jogadoras de seleção, técnicos de seleção, como Robinho, Eduardo, é o pessoal que trabalha com voleibol em Vitória. Então, para eles é muito mais fácil. Eu falei que eu reuni, no início, um grupo de 50 para pegar 12. E agora eles reuniam 300 para pegar 12. Então, e sem falar é muito elevado, né? E sem falar que o nível era outro, né? Pessoas rodadas que já jogavam fora, já tinham ido para Brasileiro. E a gente enfrentava esse grupo todo. E tivemos uma façanha incrível. Um carinho, Marildo, era uma coisa... O Pingo pode falar isso, porque o Pingo, como me acompanhava já no final, ele via, inclusive, a coordenação, sentavam com a gente, sabe? Pô, todo mundo... a gente viu o carinho que eles queriam que a gente chegasse. Foi muito pouco. Quase que fomos para o Brasileiro também. Nós temos... A gente quer saber, né? Você vai deixar seu legado, é claro.
A gente quer saber qual a sua opinião, que conselho você dá aos jovens de hoje, aos profissionais de educação física. Olha, sem dúvida nenhuma. Me aposentar, é claro que eu vou me aposentar, mas nunca vou largar, porque eu vou estar sempre ao lado das pessoas que queiram trabalhar com isso. E o que eu queria deixar de recado para eles, que trabalhem bastante, com honestidade, com carinho e com muito respeito. Você aliando ao trabalho a vontade, o carinho e o respeito, você vai ser uma grande pessoa, vai ser o melhor. A gente sempre faz uma colocação para os nossos convidados e nós vamos ser diferente com você, Marcinho. Eu queria que você falasse para os nossos telespectadores, né? O que significa Conceição para você hoje? A Conceição do Castelo é minha vida, né? Eu nasci, na verdade, em Castelo, vim para cá com menos de 1 ano de idade e tudo que eu sou, eu devo a isso daqui. Por que eu devo a isso daqui? Eu devo à cidade, que tem um clima maravilhoso, um lugar excepcional. Aos meus amigos de infância, eu não posso deixar de falar isso, porque estar junto e trabalhar junto com amigos que nasceram praticamente junto comigo dentro dessa cidade e ver essas pessoas trabalhando, eu queria aproveitar um momento para elogiar a parte de esporte de Conceição do Castelo, que tem um secretário hoje com muita responsabilidade, com muita vontade, que faz um trabalho de primeira qualidade, uma equipe incontestável, aliado a essa pessoa que eu já falei, que é o Pingo, e mais o grupo que está junto, porque eles sabem como conduzir as coisas, e isso para mim é gratificante. Mas Conceição do Castelo, para mim, é uma alegria. Eu defino Conceição do Castelo com amor e alegria, porque viver aqui, eu já falei, eu sou suspeito, mas é viver num paraíso. Conceição do Castelo é ótimo, né? Resumindo todo o nosso bate-papo, deixa pra gente o seu legado, de uma forma no geral. Olha, no geral, Amarildo, eu falo que eu fiz tudo com muito carinho. Muitos alunos de educação física, né, na parte pedagógica, trabalhei com todos. Deixei assim uma parte de uma história com o futebol, com a equipe principal da cidade. Esses alunos que eu trabalhei com o voleibol também e o futsal também, e a gente vê essa continuidade com pessoas altamente responsáveis, boas, que estão conduzindo muito bem, como eu te falei, e essa parte do esporte que está dentro de mim. Então, você viu que eu hoje só falei de esporte. É a minha vida, né? É a vida de muita gente, né? Esporte, como diz o ditado popular, Marcinho, esporte é vida, esporte é saúde e é vida, né? Nós estamos já na nossa reta final da nossa apresentação. A gente vai já de imediato te agradecendo por aceitar nosso convite. Colocamos o microfone do nosso estúdio à sua disposição. Ponderações finais. Primeiro eu queria desejar a todos aí um mês agora de setembro com muito amor, muita alegria, muita esperança por causa desse vírus que está dando um medo na gente, né? E tirando vidas de pessoas próximas a gente também, e está atrapalhando bastante. Então eu queria deixar uma esperança para que a gente consiga vencer isso com muita responsabilidade, e se a gente se unir, eu acredito que a gente vai resolver essa situação. Nunca deixar de ter fé em Deus em relação a isso. Agradecer a esse convite, as pessoas que aqui, né, trabalham, em especial ao Willy Pingo, que estão à frente da Secretaria de Esporte,
e deixar um grande abraço a todas as pessoas, em especial as pessoas de Conceição. Vamos ter esperança, saúde e fé em Deus. Você citou um fato interessante, né? Como você disse, sobre o vírus que está rondando o país. A gente vê que não só em nosso município, Marcinho, mas em todo o estado, todo o país, né? O esporte, de um modo geral, paralisou. E o nosso município, seu esporte, ele é muito parado, né? Parou bola de massa, parou futebol de campo, parou futsal, parou vôlei, parou tudo. Você vê, através da secretaria, você vê a possibilidade da gente reativar o esporte, reviver o esporte no município? Olha, eu vejo, não tenha dúvida disso, que eu vejo sim. A gente precisa primeiro de ter uma segurança para poder retornar às atividades, e a partir desse momento eu vejo Conceição com pessoas fantásticas para reativar isso, sem dúvida nenhuma. E o potencial de Conceição é muito bom, né, Amarildo? Vamos falar a verdade. Com certeza, sem dúvida. Conceição, eu falo que tem gerações e gerações, são coisas incríveis. Apesar de uma cidade ser relativamente pequena com o número de moradores daqui, mas sempre tem talento, é incrível. Eu vejo Conceição, não sei, com os olhos que sabe, isso que você falou, evidentemente que eu vejo isso. Tem ótimos profissionais e nós vamos conseguir vencer. Vamos reativar, sim, todo o esporte aqui no município. Porque antes da pandemia, você viu que o esporte em Conceição estava todo vapor. Aliás, vou falar uma coisa para você. Amigos meus, não só daqui de Conceição, tá? Estou falando de fora, Vitória e tudo mais. Conceição é referência. Referência no esporte. Não tenha dúvida disso. Com certeza eu venho acompanhando muito os trabalhos da Secretaria, o desenvolvimento que tem a Secretaria de Esporte em várias modalidades, né? O esporte ele é muito abrangido em Conceição do Castelo. Chegamos no final do nosso programa, né? A gente deseja a você um bom dia, uma boa semana, um bom mês de setembro e que a gente volta já em breve com um novo convidado para vocês.